Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje a gente está começando, né, Cris, mais uma maratona de podcasts muito especiais. E vou te dizer que eles já dobraram do que a gente previu. Exatamente, eu falo que aqui a gente está com um line-up que é quase um evento dentro do evento aqui da Gramado Summit. Bom, já dei o spoiler, né? Estamos aqui na Gramado Summit, estamos no nosso stand, num estúdio que o Marcos e a equipe do Marcos montou com muito carinho para nós aqui. Ficou profissional, né? Que dá vontade de roubar isso daqui e levar embora depois. Para quem está só nos ouvindo, ano passado o nosso stand ele tinha só vidro na parte da frente e as laterais e o fundo eram fechadas com madeira. Exato. Esse ano, como fez tanto sucesso ano passado nosso espaço, esse ano a gente pediu, e o que eu gosto é que a Gramado Summit, o Marcos, a Renata, o pessoal... Eles embarcam, né? Eles embarcam, a gente inventa as coisas e eles vão. Vamos lá e vamos fazer dar certo. Exatamente. Então o nosso estúdio é um aquário, lá eu tô... Quem é de Porto Alegre agora vai ser saudosista. Quando eu olhei o estúdio, eu lembrei do estúdio Cristal da Rádio que ficava Guaíba. No centro de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre. Verdade. Ainda é lá, né? Mas exatamente. não tem mais todo aquele charme. O pessoal ficava em volta, envidraçado numa esquina, uma das principais rádios do Rio Grande do Sul. E quando tinha os debates políticos e tal, o pessoal ficava em volta no vidro, brigando, assim, torcida mesmo, assim. Agora aqui então, o pessoal não vai brigar com vocês, tá? Não se preocupe. O pessoal aqui é de boa. A gente não pode garantir também. Não vamos falar de política também. Vamos falar de tecnologia, de comunicação, de inovação, e é para isso que serve a Gramado Summit, esse evento maravilhoso que está cada vez maior, melhor. Fica de novo nosso parabéns. Exato. E aqui, bom, a gente está com aquário, então o pessoal vem, olha, tira foto, acompanha. E a gente está com uma grade de quantos podcasts que a gente vai para. Esse daqui vai ser o primeiro que vai ser publicado, né, Cris? Esse é o primeiro, exatamente. Temos pelo menos 10 podcasts previstos. Legal, então quem está vendo esse primeiro podcast, a gente vai apresentar os nossos convidados agora. Mas acompanha aí que a gente vai lançar uma vez por semana um podcast especial gravado aqui dentro da Gramado Summit. E daí aqui vai passar nomes como os nossos convidados de hoje, de um dos cases mais importantes do mercado de fintech no Brasil. Sem dúvida nenhuma, um dos top 5 cases do sul do Brasil aqui, tanto em fintech como em empresas de tecnologia em geral. Mas a gente vai ter também aí dentro desses 10 novos episódios de todas as áreas, desde mercado de fintech, comunicação, então, né, Luciano Potter é convidado, Pequena Lô é convidada, a gente vai ter astronauta, né, aqui conversando com a gente. Treinador também. Vai ter um ídolo lá, Ripasso vai estar aqui, eu não sei se eu vou aguentar conversar com ele. Mas vamos falar dos nossos primeiros convidados aqui, estão estreando aqui o nosso podcast na Gramado Summit. Cris, apresenta aí a galera do Asas que veio aqui bater um papo com a gente. Estão conosco o João Vitor e o Marcelo. Bem-vindos. Obrigado. Então, pessoal, primeiro se apresentem um pouco aí, né? O que o João faz, o que o Marcelo faz lá dentro do Asas. Se apresenta um pouco mais para a galera aí, para o pessoal entender um pouco da posição de vocês dentro desse case maravilhoso que é o Asas. Claro. Beleza. Bom, eu sou João Vitor Passamay, eu sou CFO aqui do Asas, eu sou formado em Finanças e Contabilidade pela Universidade de Nova York. Comecei a minha carreira lá em Nova York, em banco de investimentos, no Macquarie, que é um banco australiano. Depois resolvi voltar para o Brasil ainda em 2013, pelo HSBC, em banco de investimentos. Saindo de lá, eu passei 6 anos no CPP Investments em Private Equity. CPP é o maior fundo de pensão do Canadá, com $500 bilhão sob gestão. Passei 6 anos lá, fui diretor lá na área de fazendo investimentos em infraestrutura. Durante esse período eu cobria a América Latina, então México, Peru, Chile, Colômbia e Brasil. Nos 6 anos que eu estive lá, eu fiz 7 investimentos, totalizando aí $3,5 bilhões em investimentos pelo fundo. Fazia pouco, né? Pro fundo com $500 bilhão é pouco, né? Menos de 1% aí do...
Eu fico orgulhoso, falo aos quatro ventos aí que a gente operou, claro que né, em outra realidade, mas a gente está chegando na marca de 3 bi em operações aqui dentro do escritório. Eu já me sinto orgulhoso, imagina em dólares. Então. Pois é, não, e para ter uma noção, né, o fundo tinha aí 20 bilhões de dólares total investido na América Latina, que é só 4% do fundo, né? É menos do que o percentual que o PIB da região representa aí até no mundo, né? Bom, e eu acho que, como muitos dos que estão nos ouvindo aqui, e vocês também aqui, eu fui lá no final da minha trajetória no CPP, picado aí pelo bichinho do empreendedorismo. Acabei encontrando aí casualmente o Piero e o Diego, que são os fundadores aqui do Asas, que são também meus conterrâneos de Joinville, Santa Catarina, e aceitei a oportunidade aí de ajudar o Asas a decolar. Legal. Então hoje eu sou aqui o CFO do Asas, eu toco algumas áreas, incluindo controladoria, pricing, FP&A, tesouraria, operações financeiras, já é uma equipe aí de 40 pessoas. E é isso. Tá desde o início lá no Asas já? Desde julho de 2021, então vai fazer 2 anos aí. Sim. Legal. E tu, Marcelo? Legal. Eu sou vendedor, né? Por incrível que pareça, eu sou um vendedor que fica tímido. Bom, Lai, Cris, obrigado. Obrigado pelo convite de vocês aí. É um prazer estar aqui com vocês. Adoro teu nome, viu, cara? Obrigado. Sou fã. Adoro o nome Lai. Mais próximo. Depois dessa apresentação do João, é até difícil a gente, né, fazer detalhamento aí da nossa carreira aí. Parabéns, João. Bom, meu nome é Marcelo Vital, eu sou VP de vendas no Asas, eu estou no Asas desde 2018. Legal. Eu fui o primeiro vendedor lá. Olha aí. Eu falo isso com bastante orgulho, fui responsável por montar toda a estrutura de vendas no Asas, a gente vai falar sobre isso hoje à noite. Eu trabalho na área comercial há mais de 17 anos, né? Então eu estou nessa empreitada de vendas aí já faz um bom tempo. Eu tive passagem por grandes empresas multinacionais de outro segmento, eu trabalhei no segmento de oil e gas, mas muito focado no desenvolvimento de novos negócios e parcerias estratégicas. Então eu passei pela Texaco, passei pela Chevron, que é um outro grupo americano, e por último, antes de mudar de segmento, eu trabalhei na British Petroleum, muito focado no processo de desenvolvimento de novos negócios, atuando diretamente com montadoras. Então tinha todo um processo de vendas complexas, de longo prazo, e isso me ajudou muito. Eu tinha uma bagagem muito bacana aí na parte de desenvolvimento de novos negócios. Depois eu fui para a Cielo. Na Cielo eu fui responsável por um time de novos negócios e a missão lá era introduzir pagamentos digitais em novos segmentos. E esses segmentos eram segmentos tradicionais que não aceitavam cartão. Sim. Então foi um trabalho muito bacana porque a gente conseguiu mudar o mercado. Então antigamente você não conseguia pagar um seguro com cartão de crédito. Poucos colégios e universidades aceitavam cartão. Sim. Então o meu time foi responsável por fazer esse processo de mudança. Então tenho bastante orgulho de dizer que a gente mudou o mercado ali de uma forma positiva. Em 2018 eu recebi o convite do Piero, do Diego, para montar o time comercial no Asas. E aí a gente teve vários desafios ali que a gente vai falar hoje à tarde, hoje de noite, e trocar um pouco de experiência e falar como é que a gente virou esses desafios em grandes oportunidades de negócio. Tá? Coisa boa. A gente vai tentar não dar... Bom, são públicos distintos, né? Então, mas abrindo aí para quem está nos vendo e nos ouvindo, né, o Marcelo e o João vão participar do nosso jantar SL junto com o Júnior, falando sobre o case do Asas, né? Então, para um jantar ali que a gente está reunindo cerca de 120 líderes do ecossistema aqui que estão presentes em Gramado, mas para a galera que não vai no jantar, porque a gente tem uma audiência aí que passa muito mais do que a capacidade do nosso jantar, cara, o que é o Asas? Para quem não conhece ainda, eu conheço, eu sou suspeito, o pessoal aqui, nossos ouvintes, já ouviram o Piero. A gente fez uma minha jornada com o Pinheiro lá no nosso estúdio em Porto Alegre, quando ele foi para a South Summit ano passado. Então, mas para a galera que ainda não conhece o Asas, né, o que é o Asas, o que ele faz, como que surgiu, né, essa fintech aí que sem dúvida nenhuma é um orgulho aí para Santa Catarina e para o sul do Brasil. Cara, eu posso descrever aqui um pouquinho, depois o Marcelo, que é o vendedor, me ajuda aí bastante nessa descrição. Deixa eu só interromper um pouquinho. Se vocês puderem falar um pouquinho mais próximo ao microfone e mais alto, porque agora começou um outro aqui, tá concorrendo.
Bom, o Asas começou lá em 2014, né? O Piero acho que contou bastante para vocês da história completa, mas ele começou como soluções aí de pagamentos, né? Hoje a gente é muito mais do que isso. A gente é um sistema operacional completo para pequenas e médias empresas no Brasil e também uma plataforma completa de serviços financeiros, de Banking as a Service para empresas de tecnologia e de outros setores que agregam vários clientes. Então, a gente começou principalmente com a parte de contas digitais e de recebimento de cobranças e foi evoluindo a partir disso, né? A gente recebeu a nossa primeira licença do Banco Central ainda em junho de 2021, um mesinho aí antes da minha entrada no Asas. No ano passado, setembro de 2022, recebemos a licença de SCD, Sociedade de Crédito Direto, para poder estar atuando também com crédito. Então hoje a gente consegue ofertar toda uma gama de serviços focadas principalmente na automação do back-office financeiro das pequenas empresas. Então, para dar um exemplo bem tangível aqui, né, quando a gente olha uma pequena empresa aí com 10, 15 funcionários, o próprio gestor da empresa ele acaba gastando aí 20, 30 horas por mês só na parte de gestão de recebíveis. Né? E o que a gente acaba fazendo é automatizando todo esse processo em que ele passa a gastar apenas 5 minutos ali para fazer a gestão de todos os recebíveis. Né? E a gente está criando cada vez mais soluções também para automatizar a parte de contas a pagar, a parte de gestão, que a gente sabe que é uma grande dor das PMEs brasileiras, e também a parte de fluxo de caixa, ajudando com crédito, ajudando com soluções que façam o negócio dele durar mais e ser mais rentável no fim do dia. Hoje a gente está aí com 115 mil clientes ativos mensais, Legal. Crescendo mais de 100% ao ano, então atingimos aí alguns patamares bem interessantes nos últimos anos. Legal. Marcelo, quer complementar aí? Legal, acho que você trouxe bastante detalhe aí da nossa operação. Por que a gente é uma conta digital completa, né? Esse é o nosso termo que a gente usa no dia a dia, porque a gente tem muitas soluções adicionais. Então, o empreendedor, quando ele começa a utilizar o Asas, o empreendedor em empresa começa a utilizar a nossa solução, ele passa a ter tudo na mão dele. Então, além de ele ganhar tempo, que antes ele perdia com soluções burocráticas, ele passa a ter mais agilidade no processo dele de comunicação com o cliente, de cobrar o cliente dele. Tem uma parte burocrática de emissão de notas fiscais que a gente consegue dar agilidade no processo. Então, ele não só ganha tempo, mas ele também acaba economizando, né, reduzindo o custo dele, porque a gente traz para ele mais tempo para ele tocar no que precisa. E quando a gente olha o Asas ali como uma conta, né, uma conta digital completa para empresas, a impressão é que a gente só atende o cara que é o pequeno. Né? Apesar de que a gente começou atendendo o cara pequeno, a gente também atende grandes empresas. E aí, como contas com grandes empresas, a gente tem outras soluções adicionais que são via integração. Então a gente tem RPs, a gente tem indústrias que utilizam a nossa plataforma de e-commerce. Então a gente consegue atender outros arranjos de negócio que tem complexidade. Sim. Né? E essa complexidade a gente consegue atender através das nossas soluções de integração, né? E o nosso time de desenvolvimento de novos negócios que atende operações mais complexas. Legal. Uma das coisas que a gente vai falar hoje à noite no nosso jantar é sobre transformar os desafios em oportunidades, né? E é super a ver com a história da Asas, né? Não por acaso a gente convidou para justamente mostrar esse case de sucesso. E é o que tu está explicando agora, né, Marcelo? Que os produtos foram surgindo, a Asas foi se modificando ao longo da necessidade do cliente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, tanto sobre o foco no cliente, como essa questão de produto. Tem que estar um time muito forte também, muito preparado, atento às demandas. Acho que, complementando um pouco a pergunta da Cris, né, a gente é acostumado... Quando a gente trabalha com o mercado de tecnologia, fala em startup, fala muito em MVP, e a pessoa vai evoluindo o produto e tudo mais. Mas quando a gente trabalha com o mercado de fintech, eu gosto de falar que a gente está jogando outra liga, né? Que para tu lançar o teu MVP tem um custo muito alto para fazer isso. E para agregar novos serviços e novos produtos não é algo que tu pode simplesmente falar, não, vou colocar ali no mercado, vou testar e vou ver se funciona, se funcionar eu expando. Tem que ter uma programação e um planejamento muito maior do que
do que o normal, né? E como vocês comentaram, o Asas ele veio desenvolvendo e crescendo novos produtos e evoluindo. Daí eu queria fazer esse complemento à pergunta da Cris, né? Como que é essa jornada, né? Não é uma jornada tão simples e talvez não seja uma jornada para quem é startupeiro, que não trabalha com o mercado regulado, que ele não tem a noção do quão complexo é participar e passar por essa jornada de evolução do produto, né? Legal. A gente tem como um dos nossos valores que é interesse genuíno pelo cliente. Então, todo esse processo começa desde o atendimento do nosso cliente, né, o suporte, mas também como ter uma atenção especial para demandas especiais. Né? E aí é muito importante, não dá para você atender qualquer demanda, mas é importante que a gente consiga escutar o nosso cliente e, em cima disso, levar para o nosso time de produtos de engenharia possibilidades de novas soluções de produtos. E para isso a gente é fissurado, né, João, em fazer teste AB. Eu não lembro de cor a quantidade de testes que nós fizemos no ano passado, mas foram centenas de testes AB. Então a gente faz muito teste antes de lançar qualquer tipo de produto no mercado, porque ele precisa estar à altura de todos os outros produtos que a gente lançou antes e atender os nossos clientes, os novos que vêm. Então a gente faz muito teste e tem a parte regulatória. Sim. Bem aquilo, eu não posso ser um amador e lançar produtos sem antes fazer esses testes, sem antes validar com os nossos clientes se aquele produto ele realmente vai ter a qualidade de ser vendido. Então a gente faz muito teste AB, isso é o nosso DNA, isso são centenas e centenas de testes que a gente faz todos os anos e todos os meses a gente faz, tem uma programação enorme, uma esteira de testes para cada tipo de produto que a gente vai lançar. Para complementar algumas coisinhas aqui, tem parte até do nosso DNA e de como o Piero e o Diego pensaram aí na empresa desde o começo, com o background aí tech deles. Foi tudo feito API first, para poder ser feito por integração. Outra coisa, a gente é 100% usage based, né, transaction based, então a gente olha, não cria uma barreira de entrada para os nossos clientes em termos de sair cobrando uma mensalidade ou algo do tipo. A gente acredita fielmente aí que o nosso produto e serviço, para a gente estar cobrando ele, a gente tem que estar gerando valor. Então, como é que a gente atrela isso? Em cada evento de sucesso que o nosso cliente faz e que a gente vê e identifica que a gente está gerando valor para ele, é onde a gente tem alguma taxa que o nosso cliente está disposto a pagar. Então, por nota fiscal automatizada emitida, por pagamento recebido em que a gente conseguiu economizar o tempo dele, a gente acaba cobrando, e por aí vai. Então, a gente acredita muito nessa parte de só cobrar do nosso cliente quando a gente está gerando valor para ele. Quanto mais valor a gente está gerando para ele, naturalmente a gente acaba cobrando mais em volume. Né? Então, a gente começa a não impedir o tamanho do cliente, e a gente consegue atender todo mundo nesse sentido. A gente é muito data-driven também, como o Marcelo mencionou, e a gente usa muito essa parte de dados para desenvolver nossos novos produtos. Hoje a gente tem dados aí de pagamento em que 1/5 da população economicamente ativa no Brasil já pagou uma fatura do Asas, historicamente. É mesmo? Muito legal, cara. Como que vocês chegaram nessa... Eu pago a cada 2 meses. Como que vocês... Isso é uma pergunta de curioso, mas como que vocês conseguiram fazer esse levantamento assim? Olha, a gente, cada cobrança criada dentro do Asas, ela tem um CPF ou CNPJ atrelado do pagador, né? E a gente paga, os clientes dos nossos clientes pagam mensalmente milhões de cobranças todos os meses. Então a gente consegue olhar o número de CPFs e CNPJs individuais que comparando com a base da população. Comparando com a base economicamente ativa, exato. Legal. Então isso, por exemplo, nos ajudou a otimizar toda a nossa régua de comunicação e de cobrança, em que, por exemplo, a Cris, a gente sabe que ela geralmente abre o e-mail dela no comecinho da manhã, né? Então a gente vai mandar o e-mail para ela ali próximo desse horário, que vai fazer também ela olhar a conta do nosso cliente antes que a dos outros. Infelizmente a gente sabe que o brasileiro é muito endividado e escolhe que conta pagar. Às vezes sobra boleto, né? Daí o cara joga pra cima e vê quem tá mandando mensagem, quem é que tá sorteado no dia para pagar. Então o que acontece? Qual que é o resultado de tudo isso e que é o nosso propósito também de existir aqui, né? Como a gente ajuda o nosso cliente
a receber em dia, a receber o dinheiro antes, né? E essa é uma dor aí das empresas, ter o fluxo de caixa, ela pode ser rentável, tudo, mas se não está recebendo em dia, ela pode ter grandes problemas financeiros. Né? O que a gente conseguiu com isso é que, na média, as empresas brasileiras, após 24 meses, apenas 41% delas sobrevivem. Isso são dados aí do IBGE e da Receita. E quando a gente plotou a nossa base de clientes, pegou desde a fundação da empresa até os primeiros 24 meses, a gente viu que esse número é muito mais alto. 63% das empresas sobrevivem. Claro, a gente não sabe aqui se eles sobrevivem porque estão usando asas ou se eles estão usando asas porque eles são mais organizados e sobrevivem. O fato é que a gente acredita muito que a gente consegue participar dessa contribuição aí. E olha aí, como cliente do cliente de vocês, melhorou 100% a experiência. Porque às vezes ficava naquela, vou fazer um Pix, não está funcionando, não sei o quê, daí agora só faço a consulta médica e depois a Asas me lembra de pagar. Não, e eu não fico inadimplente, viu? Isso é muito legal, porque te ajuda você a lembrar que você tem uma cobrança para você pagar, te dá disponibilidade de opções. Né? Então a gente trabalha muito nesse processo de comunicação, não é uma coisa quadrada. O empreendedor ou a empresa, ela consegue enviar mais uma opção de pagamento para o pagador. Então a gente consegue trabalhar a conversão, né? Não é todo mundo que tem ali dinheiro na conta para pagar o boleto, né? Então às vezes ele tem um cartão, tem um crédito no cartão e ele quer fazer esse pagamento. Então com isso a gente reduz o índice de atraso das empresas. Então, a empresa recebendo mais rápido em dia, ela tem fluxo de caixa para que ela possa, né, investir no negócio dela. Se ele não está perdendo tempo com um processo burocrático, ele tem tempo para investir. Tempo no negócio dele, vender mais, né, se especializar e crescer. Então, esse número bate muito com a entrega e o valor que a gente traz para os nossos clientes, né? Isso é muito bacana. Tem uma coisa muito legal que a gente mede também, que é a viralidade. O Asas ele tem um poder de viralidade gigantesco, porque são milhões e milhões de faturas emitidas todos os meses e milhões de faturas pagas todos os meses. Então, isso nos ajuda como? Né? Você tem uma boa experiência. Eu te ajudo, porque eu ajudo o empreendedor a receber mais rápido, eu te ajudo você a não perder o prazo de pagamento, eu te dou opção de pagamento, né? Para que você, naquele momento, se você estiver um pouco mais apertado, o brasileiro tem isso no dia a dia, né? A gente paga boleto todo mês aí. E você ajuda o empreendedor a crescer. Então, todo esse composto do Asas faz com que a gente traga valor para o empreendedor e ajude ele a crescer. E a gente faz não só um trabalho social, né? Porque a gente ajuda o cara a se desenvolver, mas também a gente acaba ajudando a população como um todo. Então, e daí também vocês têm 2 grupos aí de usuários, né? Que é o próprio cliente de vocês e o cliente do cliente, como no meu caso. Então, como eu tenho uma experiência positiva, eu conto para todo mundo que eu acho muito legal pagar pelo lado. Então, vai gerando mais... E a recomendação é a melhor forma de propaganda possível. Sem dúvida. Pegando o gancho do que o João falou, né, realmente a gente tem lá nos históricos que um quinto da população já pagou alguma fatura do Asas. E quando a gente olha, 60% dos novos clientes do Asas, eles vieram através de indicação de outros pagadores ou eles pagaram uma fatura do Asas. Então, pensa, é muito alto, cara. A gente tem hoje, muito legal a gente trazer esse tema, por exemplo, a gente tem muitos escritórios de advocacia que utilizam a nossa plataforma. E é muito legal porque a gente ajuda o cara, enquanto ele está fazendo um processo, ele está na correria do dia a dia, ele sabe que a gente está cobrando os honorários dele lá. Então, poxa, isso traz um ganho significativo. E aí tem um ponto bacana, pensa comigo, o advogado ele atende todo tipo de cliente, desde pessoa física até empresas. Quando a gente envia uma cobrança para uma empresa ou para um pagador, ele tem uma boa experiência, e se ele é um empresário, ou se ele tem um pai que é empresário, ou uma esposa, ele fala, poxa, olha, essa solução é muito legal. E aí, esse processo faz com que a gente receba cada vez mais clientes e a gente cresça, né? E aí isso vira um multiplicador aí exponencial. Isso acho que corrobora bastante com o crescimento do Asas nos últimos anos, assim, né? A gente conversou com o Piero ano passado na Salf, ele contou um pouco de como surgiu o Asas, uma jornada incrível ali, né? Do Piero, do Diego também. Mas o Asas vem evoluindo bastante dos últimos anos para cá, com mesmo um aumento em concorrência no nível de fintech que nos últimos 2-3 anos muito aquecido, né? Grande parte do investimento, se a gente for analisar, é o setor do mercado de tecnologia que mais
captou investimento nos últimos 4 anos, então é um mercado bem aquecido, que tem seus caracteres regulatórios, mas o Asas mesmo assim vem se destacando, vem crescendo e vem despontando não só mais regionalmente, né? Quem é do Sul até conhecia o Asas muito antes do que o restante do país, mas o Asas vem se expandindo bastante aí no mercado brasileiro. E, cara, na visão de vocês aí, né? Pegando um CFO, pegando, né, pessoal de vendas, qual que é o segredo aí que o Asas está conseguindo? Onde que ele está acertando a mão para conseguir se consolidar realmente como um player importante num mercado extremamente competitivo, sendo numa cidade do interior, eu brinco, né? O Brasil já é o interior do mundo, né? O Sul já é o interior do Brasil. Santa Catarina já é um estado muito pequeno. E daí a gente vai para Joinville ainda, cara, tipo algo bem louvável, assim, né? Conta um pouquinho aí de segredo pra galera aí seguir um pouco o exemplo de vocês. Claro, legal. Acho que vem bastante também do DNA dos próprios fundadores, que são pessoas ali, são autodidatas, que aprenderam a programar aos 8 anos de idade e são fissurados por produto, experiência do cliente, né? Então, quando o Marcelo mencionou bastante de testes AB, cada pequena mudança, por menor que seja no Asas, ela tem que ser validada empiricamente. Uhum. A gente mudou a posição do botão X no nosso site. Uhum. Você tem a versão A, tem a versão B. Não interessa a sua opinião, você é designer, você gostou e achou mais bonitinho. Não interessa. O que interessa é qual a versão que o cliente usou mais, que o cliente converteu mais, que o cliente se adaptou melhor. Uhum. E isso que a gente acaba depois implantando e levando à produção. Então foram, ao longo de 9 anos já, milhares de testes que foram melhorando o produto nesse tempo. Sem querer dar um spoiler aí do que a gente vai fazer hoje à noite, o Júnior ele vai passar muito sobre isso, mas até a entrada ali do Júnior e minha aqui da empresa, a comunicação do Asas, apesar de ter um produto fantástico, as pessoas conheciam apenas como uma solução de boletos. Sim. Né? Então o produto era excelente, oferecia vários serviços muito melhores do que a gente via no mercado, mas não sabia se vender. Uhum. Nos últimos 2 anos foi todo um processo de evolução da marca, evolução do posicionamento do Asas, combinado com o crescimento exponencial da própria operação, que nos trouxe... foi um círculo virtuoso, né? Sim. Mais clientes, mais receita, mais margem, mais produtos, venda para os clientes atuais, exponencializando esse crescimento. Então, diferente do que tende a acontecer na maioria das empresas, onde você tem crescimento decrescente ano contra ano, um ano você cresce 100%, no ano seguinte 80%, porque nominalmente você não consegue manter essa velocidade. No Asas é o contrário. A gente tem exponencialmente mais clientes que estão indicando mais clientes, que a gente está oferecendo mais serviços para toda a base de clientes e mais clientes ainda. Sim. E com um produto que foi trabalhado durante 9 anos, um produto que já é muito bom, que não tinha um trabalho muito forte de marca, a gente conseguiu acelerar o crescimento ainda em cima disso. Legal. E João, isso é um ponto importante. Todo esse trabalho, esse reposicionamento de marca, Uhum. né, e ações de marketing fez com que a gente também aumentasse também o nosso ticket médio, porque a gente começou a trazer clientes maiores. Sim. Né? Sim. Depois que a gente ultrapassou essa barreira de não ser somente uma empresa que inicialmente é vista como uma empresa de emissão de cobrança de boletos, a gente começou a despertar interesse também de clientes maiores que buscavam outras soluções. Sim. Né? E isso foi essencial para o nosso crescimento, porque agora a gente tem clientes, né? A gente tem micro empresas simples, mas a gente também tem grandes empresas. Sim. Então, assim, a gente tem hoje Mercedes-Benz, Ultragaz, né? A gente tem um dos maiores grupos de consórcio brasileiro que utiliza a plataforma, entre outras. Então, justamente porque a gente começou a comunicar de forma mais clara o que a gente atende. Então, a gente tem lá a plataforma por interface, que é aquele cara pequeno que ele entra dentro do site do Asas e passa a utilizar. Né? Sim. Mas a gente tem aquele cara que tem uma demanda mais complexa. Sim. Né? E em cima disso a gente consegue atender os mais variados tipos de arranjos da nossa plataforma. Sim. Isso é um ponto legal que vocês comentaram, porque essa era uma impressão que eu tinha também há 2 anos atrás. A Asas é um emissor de boleto, né? Uma emissora de boleto. Só que quando a gente começa a entender mais a fundo
a infraestrutura financeira, a gente percebe que existem dentro da infraestrutura financeira commodities. E duas commodities muito claras é emissão de boleto e processamento de pagamento. E que isso é uma casquinha, né? É na grossura de uma casca de ovo. Se tu não consegue aprofundar mais isso, tu batalha por preço, e daí batalhar por preço é bem complexo, né? Essa decisão do Asas de aprofundar mais as soluções de mercado financeiro é baseado nisso, assim, cara, a gente tem que ter diferencial, porque aqui é um mar vermelho, né? Exato, e volta até um pouquinho que eu mencionei antes, né, em que a gente só pode cobrar o nosso cliente quando a gente está criando valor para ele. Hoje em dia, para a maioria aí das empresas, tem o Pix grátis, né, aí nos nossos competidores, aí nos perguntam, pô, tu não vai ser forçado a fazer o Pix grátis aí também? Não, eu estou gerando valor para esse meu cliente. Quanto é que vale 20, 30, 40, 3 headcounts de contas a receber por mês? Né? Ele não está disposto a pagar aí R$1,99 por Pix, dependendo do ticket médio dele, 1% de take rate aí para automatizar todo esse processo. Se ele emite 5 mil boletos por mês e tem 2 pessoas conciliando, fazendo os controles, ele já economizou dinheiro apenas usando a nossa plataforma. Então não adianta comparar a nossa plataforma com toda a automação de comunicação, de gestão, o custo da inadimplência, o custo do atraso dos clientes, o custo do desgaste do relacionamento com o cliente. Porque é bem diferente você como gestor ou como, né, de uma empresa um pouco maior, o vendedor, o gerente de relacionamento, tá lá mandando mensagem dizendo, pô, você não pagou o boleto, cadê o meu pagamento? Não, o sistema tá lembrando e tá fazendo isso. Desumaniza essa situação que não é agradável para nenhum dos lados, né? Brasileiro não gosta de cobrar. Brasileiro é uma pessoa muito, no geral, né? São pessoas que gostam do relacionamento humano, né? Do calor humano, e não gostam de se indispor com ninguém. Então, quando a gente automatiza, por exemplo, né? O cliente do nosso cliente ficou inadimplente, e ele pode escolher a periodicidade, 30, 60 dias, a gente pode colocar automaticamente no Serasa, negativar. Isso acaba empurrando o pagador a pagar, a sair da inadimplência. Claro. Enquanto que quem não está usando a gente acaba não fazendo isso, não sabe como fazer, tem aquele receio, tem medo de que o cliente vai vir reclamar, sendo que já não é um cliente, tem vergonha. Sim. Eu vou fazer uma pergunta em off aqui para saber se eu perguntar o percentual de inadimplência que vocês têm no Asas comparado com o mercado, vocês têm essa informação? A gente tem esse dado, ele está um pouquinho desatualizado, né? Mas a gente reduz em 58%. A gente tem histórico, sim, de 50% de redução. Poxa, é muita coisa. Tá, eu posso fazer essa pergunta? Pode, então, como esse daqui não é ao vivo, a gente... Então eu vou fazer, porque às vezes eu não quero pegar os caras com a calça na mão, né? Então eu vou fazer essa pergunta, daí... Beleza? Legal. Então vamos continuar aqui. E pessoal, seguindo aí o que o João comentando, né, sem dúvida nenhuma esse tipo de procedimentos reduz um pouco a inadimplência do cliente de vocês, né? Vocês têm essas informações de como que reduz, assim, mesmo que por ordem de grandeza e não assim na ponta da vírgula, né? Legal. A gente não tem uma média tão exata para falar para você que esse é o ponto, mas a gente tem históricos de clientes com redução de 50% da inadimplência. Poxa, mas 50% não é muita coisa? Pô, é bastante, parece cara. ser. O cara fala assim, não é muita coisa? Você parece ser muita coisa. Né? Entendi. Vocês conseguem chegar com 50%. Tem um ponto importante que a gente faz. Primeiro, a gente sabe comunicar com o cliente dele. Né? Cobrar é chato. O empreendedor é muito chato. Porque às vezes ele está cobrando a família. Né? Ele vendeu para um amigo. Então, cobrar é uma coisa chata e desgastante para o empreendedor. O outro processo é a forma que você cobra, a forma que você comunica. Então, a gente tem todo um cuidado em como enviar uma comunicação de cobrança para o pagador, para que ele se sinta como lembrado e não necessariamente, poxa, o cara está exigindo que eu pague. Então, tem todo esse processo de cuidado. E tem um outro ponto importante que a gente ajuda. Além de a gente ter uma comunicação legal, né, gerar disponibilidade, opções de pagamento para o pagador, a gente tem um outro ponto que é o seguinte: a gente higieniza a base do empreendedor. Porque às vezes o cara não tem o e-mail dele correto, de quem ele é do pagador, às vezes o telefone está errado.
Então a gente tem uma gama de soluções que faz com que o empreendedor também saiba se aquele canal que ele está enviando é o melhor. Faz sentido. Né? Se aquele canal que ele envia essa mensagem estão com os dados corretos. Sim. Então esse trabalho é muito bacana. E aí o que acontece? Às vezes ele enviou a cobrança, né, pro pagador e está com o e-mail errado. Sim. Então a gente volta e aí ele consegue fazer todo esse ajuste. E isso faz com que ele seja mais assertivo. Então, com o tempo, ele tende a melhorar cada vez mais o processo dele. E tem um ponto que é o seguinte, tem um pagador que é esquecido. Sim. Não é quer dizer que ele vai te gerar... Que é desorganizado mesmo. Ele é desorganizado. Não é caloteiro. É comum, o brasileiro é muito comum. Eu falo isso porque é o seguinte, quando eu tenho que pagar a mensalidade da escola do meu filho, eu sempre esqueço. E, cara, eu já fui várias vezes lá para o diretor, olha, se você usar o Asas, você vai ver como é que eu vou pagar certinho. Eu não sou inadimplente. Eu não sou inadimplente. Mãe, eu esqueço. Eu me identifico com isso porque eu dentro do escritório, cara, a parte financeira é redondinha, né? Mas a minha pessoal, que eu não tenho todas as estruturas que eu sou acostumado, porque o cara se acostuma, né? Sim. Eu me acostumo em ter a cobrança recorrente, em ter a nossa rede de finance, de financeiro dentro do escritório. Então, eu já tenho uma estrutura que eu sei, cara, que tá rodando, tá bem, né? Mas na minha pessoal, cara, eu esqueço direto. Então, eu vou confessar que agora esse mês eu fiz uma pataquada maravilhosa. Eu esqueci de pagar os boletos, daí eu lembrei no último dia, segunda-feira agora. Aí fui pagar pelo aplicativo do banco e não dava, porque o limite não deixava. Sim. Por causa do horário que passava das 10 da noite. Ou seja, tinha que pagar um monte de juros. Não, e tem um ponto super interessante. É chato você pedir uma segunda via de boleto. Sim. Uma segunda via de uma fatura. Isso é muito chato, porque você perde seu tempo. Sim. Parece quando a gente fala, poxa, mas você reduz a inadimplência, você reduz o tempo da empresa, do empreendedor. Não, a gente também reduz o tempo de quem vai pagar. Sim. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Uma outra coisa bacana, quando a gente olha, a gente está falando do cara que utiliza a interface, mas o cara é empresa grande. Uhum. Né? Como é que ela se beneficia de todo esse processo do ASI? Aí que está um diferencial nosso. As empresas em si, elas não têm core de cobrança. A maioria delas, o core dela não é fazer cobrança dos seus clientes, mas elas precisam receber. Sim, perfeito. E a gente ajuda exatamente nisso. Para uma empresa grande, que às vezes ela já tem toda uma plataforma de gestão já integrada, para ela construir toda uma régua de comunicação, por exemplo, ela vai ter que investir no dinheiro. Sim. Sim. Ela vai ter que construir todo esse processo da estrutura. E aí é onde que a gente começa com a estrutura de plataformas de integração. Vocês já ofertam réguas de cobranças? A gente consegue ofertar régua de cobrança, eu consigo ofertar só a conta digital, só a emissão de nota fiscal. Uhum. Então isso traz também para a empresa um ganho gigantesco de desenvolvimento. Além disso, tem o tempo que ela vai perder em aprender a fazer aquilo. Sim. E a gente dá tudo isso pronto. O João falou, a gente não cobra mensalidade por isso. Sim. Né? O nosso negócio é muito um sucesso da empresa e do empreendedor. Perfeito. E esse é o nosso diferencial. Uma pergunta agora mais apimentada, tá? Vocês estão... existe muito no nosso mercado de tecnologia que os nossos concorrentes muitas vezes vêm de áreas que não são a área do nosso core, né? E vocês estão ali cutucando sistemas de ERP financeiro, assim, né, cara? Esse é um futuro que o Asas está achando interessante para eles? João, eu vou falar, depois você complementa. Não quer dizer que seja interessante, apesar de que recentemente a gente adquiriu um ERP, né? A gente tem um ERP que é o Base, as Asas. Mas a gente vai além disso, a gente não quer entrar na concorrência com os ERPs. Eventualmente o cara pequeno, a gente sabe que ele tem necessidades específicas e se ele já está utilizando todo o nosso sistema de automação de cobrança, ele poder ter todo o processo de gestão da empresa dele, de fluxificação, isso a gente contribui para ele. Mas quando a gente vai para ERPs, igual você comentou, alguns deles tem grandes ERPs e tem ERPs que são startups super famosas que estão em processo de integralização. Inclusive conterrâneo do Asas. Inclusive né? conterrâneos. É aí que está o nosso diferencial quando a gente olha em plataformas de integração. Imagina, esse ERP ele vai ter que construir toda uma estrutura de Bank as a Service, toda uma estrutura de conta digital, todo um processo de emissão de cobrança, de disponibilização de um checkout de pagamentos. Isso leva tempo, isso é caro para fazer e você tem todo o processo regulatório. Sim. Você tem todo o processo de KYC, né, que você tem que fazer. E a gente consegue disponibilizar isso. Então a gente tem muitos ERPs que utilizam nossa plataforma e utilizam o que ela precisa naquele momento. Então eu quero
construir um processo de contas digitais. A gente consegue disponibilizar esse API. E ele não tem todo aquele arcabouço regulatório para fazer, porque a gente faz isso. Então a gente consegue prover soluções de Banking as a Service para operações que querem fazer um processo de finterização, né? Você formula esse nome. Então esse é um dos nossos diferenciais. E a gente entrega muito valor nisso, a gente tem uma equipe técnica muito foda para atender esse tipo de operação. Esse é o outro lado do Asas que poucas pessoas não conhecem. Então a gente tem aí várias conversas com grandes ERPs que já estão utilizando, né, e outros que estão em processo de integração. Não só RPs, plataformas de e-commerce, a gente tem assim uma infinidade de operações que utilizam as nossas soluções, seja no white label, né, ou seja num processo de integração simples de contas. Até para entrar no estratégico aqui também, né, quando a gente pensa aí sobre o que a gente está fazendo com isso. Então, o base, como o Marcelo mencionou, na verdade nada mais é do que uma solução horizontal de ERP para a gente prover serviços específicos e para ser uma retenção para aquele cliente pequenininho, para ele ter a primeira visualização de o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE. A gente não quer e não vai competir aqui com todos os ERPs de mercado, a gente sabe, a gente não vai reconstruir aquilo. O Piero e o Diego, eles foram cofundadores de um grande ERP aí do mercado, eles sabem a complexidade que é replicar isso e a gente não quer fazer isso. Quando o nosso cliente ele acaba crescendo ou ele é uma vertical específica, né, a gente não tem como ser o melhor ERP para pet shops. Não vai ser, impossível, nunca seremos. Então o que a gente faz? A gente faz parcerias com ERPs e aí é onde entra muito forte o Marcelo e o time dele de fazer essas parcerias e prover os nossos serviços em Banking as a Service, seja via arranjo de pagamentos, split de pagamentos, sistemas aí de contas e subcontas. Quando a gente olha franquias, né, a franquia tem que cobrar, a franqueadora tem que cobrar as franquias, que tem que cobrar os clientes, tem que fazer o split de tudo isso. A gente faz arranjos super complexos que facilitam a vida de um monte de empresas. Quando a gente olha ERP, a gente consegue prover tudo isso ainda para clientes dos nossos clientes via plataforma. Então, apesar da gente ver esse movimento de grandes ERPs fazendo o movimento contrário de ERP tentando virar fintech, o nosso caminho que é de fintech para conectar com ERPs, eu acho que ele é muito mais fácil. Perfeito. A parte regulatória que todos esses ERPs estão enfrentando e vão enfrentar, eles estão começando a ver a dor que é isso. Que não Quando a gente olha todos esses ERPs, eles não têm uma entidade regulada ainda pelo Banco Central. Para vocês terem uma ideia, quando a gente conseguiu a nossa licença como instituição de pagamentos em junho de 2021, a gente passou de 200 funcionários para 500 em 6 meses. Tá? Tem muita coisa que o Banco Central exige para a gente poder atender a regulação. Isso aqui o sistema financeiro brasileiro, ele é muito avançado e protege muito até as próprias pessoas, empresas, etc., para evitar o que aconteceu aí nos Estados Unidos com os bancos que têm quebrado por lá, né? Então as exigências aqui, elas são maiores e muito claras. Perfeito. Então, para fazer isso sem quebrar a cara, custa bastante. E anos de desenvolvimento. Foram 4 anos até a gente conseguir a licença de IP, sendo que o nosso core já era ser uma fintech. E de novo estar atento, né? Porque só no final do ano passado o Banco Central resolveu emitir 50 mil novas normativas. O Banco Central, para quem está ouvindo e vendo, né, é só de normativas, portarias e qualquer tipo de regulação tem mais de 46 mil, né? Então é algo muito complexo mesmo. Para a gente chegar aos finalmente aqui, liberar vocês para curtir esse evento maravilhoso, eu quero fazer uma última perguntinha para vocês, que é a perguntinha clássica, né, Cris, que a gente faz, que é, cara, o que a gente pode esperar do futuro do Asas aí? O que vocês podem dar um spoiler para a galera que está nos ouvindo do que o Asas está planejando aí para os próximos meses? Claro, legal. Bom, primeiro a gente quer, né, com o time aí de vendas e marketing, pintar o Brasil de azul aí, tá conquistando, e que todo mundo conheça o Asas como tudo que a gente né, uma plataforma completa e um sistema operacional completo para as pequenas e médias empresas aí no Brasil. O que a gente quer até 2025 a gente chegar aí a 1 milhão de clientes ativos mensal, né? A gente não olha aí para contas criadas, a gente vê muitos no mercado falar, não, eu tenho tantas contas.
O que adianta ter Sim. conta se tem zero saldo, não tem movimentação, ele não está te usando, não está te gerando receita. Então, Sim. para nós não interessa. O que interessa é o cliente que está nos usando, está gerando receita, ele está vendo um benefício aí de estar nos usando. Tá? Então, a gente quer ser conhecido aí muito, muito fora da nossa região, né? E quem sabe num futuro também, além de entrar em outras verticais, tá expandindo a nossa parte de crédito com a nossa nova licença, né? Quando a gente olha o nosso ecossistema de pagamentos, a gente tem obviamente a dor aí das pessoas que recebem a conta, não tem como pagar. Tem muita gente que quer pagar a conta. Sim. Né? E o que a gente está entrando agora um pouquinho primeiro, crédito para empresas, né? Via o nosso cartão com limite pós-pago. Legal. Né? Então a gente quer dar mais crédito, dar mais acesso ao crédito para as empresas no Brasil. Como a gente tem toda a visualização dos recebíveis desses nossos clientes, a gente tem até mais informação do que muitos dos bancos que acabam penalizando muito as pequenas e médias empresas no Brasil. E a gente quer ajudar essas empresas dessa forma. A gente quer também ajudar os pagadores. Tem muito pagador que ele quer pagar, Sim. mas ele não consegue pagar hoje. E o nosso cliente, que é uma pequena ou média empresa, não tem como financiar isso em 12 vezes, Sim. por exemplo. Sim. Então, via o nosso aplicativo Asas Money, o pagador consegue pagar aí em 10, 12 vezes a mesma fatura que ele está disposto a pagar, mas ele não tem dinheiro naquele momento. Então, a gente consegue diminuir a inadimplência ainda mais do nosso cliente, Sim. dar prazo e crédito para o pagador, né? A gente aumenta a saudabilidade aí das empresas e ajuda ainda o pagador a estar em dia com as suas contas. Sim. É um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo sai beneficiado. E no final, quando a gente vê esse ciclo fechado, né? Quando a gente consegue fazer isso acontecer, o dinheiro ele não sai do nosso ecossistema. Sim. O pagador paga via nossa plataforma, já financiando, e a gente consegue ter o dinheiro dentro do nosso ecossistema e sem sair de lá. Esse é o sonho grande. Sonho grandioso. Perfeito. Cris, vamos liberar os nossos convidados aí para curtir o evento. Para curtir o evento e depois para se preparar para o nosso Pro nosso jantar, exatamente. Então, João, Marcelo, muito obrigado aí pela disponibilidade de liberar um tempinho na agenda, 2 tempinhos na agenda, né? Um para vir aqui gravar com a gente, o outro para ir lá, até comer, já não é tanto esforço assim, né? Mas a gente sabe que nessa rotina de evento aí fica bem apertado. Então, muito obrigado, pessoal. Seja um excelente evento para vocês aí, que vocês curtam e que vocês, né, vendam bastante aí, se desenvolvam bastante também aqui dentro do evento. E deixa aí a recadinho final. Quem quiser contratar o Asas, quem quiser saber mais informações do Asas, como que faz, ou seguir nas redes sociais, deixa aí para o Marcelo, que é o homem da venda aí, deixar os recadinhos finais aí de quem quer contratar o Asas. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Um excelente evento para todos nós. Então, pessoal, para quem quer contratar as nossas soluções, basta entrar no nosso site em www.asas.com. Lembrando que Asas é ASAAS.com. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então, Cris, vamos nos despedindo do primeiro episódio aqui do Startup Life. E quem Voltamos daqui a alguns minutos, né? Para quem está aqui na Gramado Summit, a gente volta a qualquer momento. Para Gramado Summit aí alguns minutos, a qualquer momento. Para quem está nos ouvindo, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.